Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Ponto final para uma carreira de 17 anos como profissional. Início no Grêmio, sucesso em Portugal. Muitas vivências, histórias para contar. Bruno Teles, ex-lateral esquerdo, está aqui com a gente. Boa tarde, Bruno. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho. Boa tarde a todos vocês aí do programa de carrinho, a todos os ouvintes. É um prazer poder participar aqui do programa com vocês. E para a gente iniciar o nosso papo, fala dos teus primeiros passos no futebol, Bruno. Como você se torna um jogador? Meus primeiros passos foram ainda no Tocantins, na minha cidade de Alvorada, uma cidade pequena aqui do interior, de menos de 10 mil habitantes. Eu venho de uma família de jogadores de futebol que jogaram só aqui na minha região mesmo, não chegaram a ter uma carreira profissional em outros clubes do Brasil, em clubes grandes, mas aqui são bem conhecidos. E desde o meu avô, né, veio o meu avô, depois veio o meu pai e meus tios, e depois a minha geração, né? Tem outros primos também que jogam hoje, que estão em busca aí também desse sonho de jogar profissionalmente. E foi ali, né, no campinho de terra em frente à minha casa, na quadra que existia também de futsal ali pertinho, e foram ali os primeiros passos na escolinha. E logo depois, aos 13 anos de idade, fui para o Goiás Esporte Clube, que era o clube mais próximo da minha cidade, 540 quilômetros, né, Goiânia. E lá eu fiz um teste no Sub-13, passei, fiquei até os 18 anos, até ir para o Grêmio. Bacana, bacana. Antes de chegar no Grêmio com 18 anos, você passou então 5 anos no Goiás. E ao chegar no Grêmio, relembra teus tempos de clube. Você se profissionaliza em um período de reconstrução do clube, ano de 2006. Vive anos intensos sob o comando de Mano Menezes. Quais as lembranças e percepções que você tem daquela época? A minha época de Grêmio foi sensacional, foi um dos melhores momentos da minha carreira, né? Tanto pelo início, né, a forma como foi, de estrear num Grenal, por participar de um plantel recheado de excelentes jogadores, de grandes craques, de ter participado ali também do bicampeonato gaúcho, do vice da Libertadores. Foram 2 ou 3 anos ali sensacionais, né, em que infelizmente foram interrompidos por um momento, né, de lesão, onde eu não consegui mais alcançar o meu melhor nível, né, o nível que eu estava antes da lesão. Mas foi demais. Para mim foi o melhor momento da minha carreira poder ter representado um clube com a dimensão do Grêmio, com a torcida que tem um Grêmio, e ter feito parte, né, daquele momento, daqueles anos ali de reconstrução. Foi marcante, foi gratificante. Eu sou muito grato por ter feito parte disso. Que legal, que legal. Depois a gente vai falar da sequência da tua carreira, o pós-Grêmio, como que foi. Mas, Bruno, como que se deu a escolha para que tu jogasse na lateral esquerda? Vocação, é onde teve oportunidades? Conta para a gente. É uma função muito desgastante pelo vai e vem, não é? Pois é, lateral esquerdo nunca foi minha primeira opção. Te confesso que eu era meio campo, né? Gostava de jogar ali no meio, com meia esquerda. E depois, com 14 anos, já no Goiás, um treinador viu que eu tinha características para poder jogar nessa posição. Tava faltando um lateral ali no treino, eu treinei, fui bem, depois ele me colocou no jogo, fui bem. E fui gostando, eu fui vendo que tinha menos concorrência. E daí, como lateral esquerdo, eu comecei a me destacar, e eu vi que se eu continuasse naquela posição, a minha chance de chegar no futebol profissional era maior do que se continuasse de meia esquerda. Eu nunca fui um craque, né, para estar jogando ali na meia esquerda, e tinha jogadores bem melhores do que eu, mas para lateral esquerda tinha características interessantes para fazer bem a função. Olha que legal, olha que legal. É bem isso, por ser uma posição muito desgastante, eu acredito que a gurizada não prefira e jogar pelo meio, armando, articulando, ou se tu tem vocação de atacante, é mais legal.
instiga mais, incentiva mais e tem muitos laterais que daí durante a carreira viram meia, já por não aguentar mais esse esforço físico. Mas a lateral é um problema que até hoje até com, poxa, mais ênfase. A gente olha, por exemplo, a lateral direita da seleção brasileira, Copa do Mundo, agora no Catar em novembro, vai ter o Daniel Alves de novo, com quase 40 anos, porque não tem renovação, não surgem jovens laterais direitos para ocupar aquela função, aquela vaga. Na lateral esquerda até tem um pouco mais, mas também não é muito. Bom, e avançando um pouco na sua carreira, antes de ir para Portugal, você passa por outros clubes brasileiros após sair do Grêmio em 2008. Portuguesa, Sport, Juventude, estados distintos, clubes de estrutura e projeções, cada uma específicas. Foi importante para o teu amadurecimento? O que tu destaca dessas passagens? Sim, antes de ir para Portugal, acabei jogando nesses 3 clubes por empréstimo. Eu, depois que tive a lesão do ligamento cruzado, não consegui retornar ao meu melhor futebol e acabei sendo também impaciente, né? Eu não consegui esperar com que no dia a dia eu melhorasse, eu evoluísse. E na primeira oportunidade que apareceu de empréstimo, já quis logo sair para poder jogar, para poder pegar ritmo, poder ter sequência, e não foi a melhor decisão que eu tomei. Só depois que a gente sai que vê a besteira que fez, porque estar num clube como o Grêmio eu poderia ter tido muito mais paciência, ter esperado, trabalhado firme para poder ter a minha oportunidade novamente. E depois, nesses clubes, eu acabei ficando pouco tempo em cada um deles e logo depois eu fui para Portugal, que é onde eu consegui recuperar a minha melhor forma, consegui recuperar o meu melhor futebol e me destacar novamente. Pois é, chegamos em Portugal. Em 2010 vem a primeira oportunidade de ir para a Europa. Vitória de Guimarães, clube tradicional até 2012. E depois, 3 temporadas de futebol russo. Como foi a adaptação nesses ambientes, Bruno? E quais as grandes diferenças que tu enxergou em relação ao futebol brasileiro? Primeiro choque logo quando a gente chega na Europa é a velocidade de jogo, a intensidade, tanto no jogo como principalmente nos treinamentos, né? Aquela velocidade que se tem no jogo, ela é reflexo daquilo que se faz diariamente nos treinos. Então eu cheguei já no período de inverno, em janeiro, o campo sempre molhadinho, então a bola corria muito rápido e eu fiquei um pouco perdido naquele primeiro mês. Mas depois de 2 ou 3 meses já fui me adaptando, já fui pegando o jeito. E no final da temporada, em abril, maio, já estava de titular na equipe e consegui me destacar. E depois renovei contrato por mais 3 anos e tive uma bela sequência no Vitória de Guimarães, que em termos desportivos foi o meu melhor momento na carreira. Bacana, bacana. Então, o melhor momento da sua carreira, você confirma que é o Vitória de Guimarães de Portugal, o seu auge. E em 2015, ao retorno ao Brasil, e no Vasco da Gama, clube que tem um significado especial para você, não é? Mojimirim e América Mineiro também foram clubes que você jogou, retornando em 2017 para Portugal. Foi em Portugal que tu viveu os melhores momentos da tua carreira? É muito querido lá no país. Isso, em 2015 eu volto para o Brasil, volto para o meu time de coração, meu time de infância, que é o Vasco da Gama. Já no final da temporada, o clube estava muito mal, brigando para não cair. O clube fazendo muitas contratações, nós éramos mais ou menos 44 a 45 jogadores no plantel, assim, um absurdo. E infelizmente não tive a oportunidade de estar jogando e de mostrar, né, mostrar a vontade de uma criança vascaína de poder representar o seu clube. Mas, né, foi um bom momento de poder estar vivendo ali um pouco do ambiente, né, que é o Vasco, né, para um torcedor foi muito gratificante. Aí depois, né, eu fui para o Mojimirim procurar sequência, procurar me recuperar novamente, recuperar meu futebol, e joguei o Paulistão e depois o América Mineiro. O América Mineiro já em 2016,
E quando acabou meu contrato, eu já fui para Portugal novamente. Eu estava precisando de uma estabilidade novo. Aqui no Brasil tinha muita instabilidade. Ficava 4 meses num clube, 5 meses no outro, e eu decidi voltar para lá, porque foi lá que eu consegui jogar o meu melhor futebol, me adaptar melhor. E isso aconteceu novamente no Rio Ave. Bacana. Eu li uma frase no site português, Bruno, que fala sobre ti, o Renascença, que diz o seguinte, que faltam mais Bruno Telles no futebol. Conta um bastidor que tu tenha vivido no país e possa compartilhar. Eu fico lisonjeado com esse tipo de declaração a meu respeito. Portugal foi a minha segunda casa, realmente. Por onde eu passei, sempre fui muito acarinhado, né, desde o Vitória de Guimarães até o Grupo Esportivo de Chaves. E essa foi a imagem que eu sempre tentei passar, de que não só apenas um bom jogador, eu também era um bom profissional. Aliás, sempre prezei muito pela imagem do profissional, pela imagem do homem, com respeito ao clube, com respeito ao torcedor, com respeito à entidade, porque é o que fica, né? Eu sempre oriento os mais jovens hoje em dia que não adianta você ser um grande jogador e ser um homem sem caráter, ser um homem sem palavras, ser um homem sem valores, porque, né, a nossa carreira um dia ela acaba, mas o futebol vai permanecer, e é importante que a gente entre por uma porta, pela porta da frente, e saia pela mesma porta, porque um dia, né, o futebol dá muitas voltas, aí o mundo dá muitas voltas. A gente pode um dia estar retornando para um clube, para fazer outro tipo de negócio, para ser um treinador, para ser um dirigente. A gente nunca sabe o dia de amanhã, e é importante deixar uma imagem positiva por onde a gente vai. Com certeza. Estamos aqui conversando com Bruno Telles, ex-jogador de futebol, encerrou a carreira neste ano de 2022, ex-lateral esquerdo, início de base no Grêmio, passagem por outros clubes brasileiros, carreira em Portugal, sucesso no país europeu, muitas vivências, muitas histórias. E por que a decisão de parar, Bruno? A decisão de parar foi física, um problema físico. Eu acabei detectando 2 hérnias de disco, mais ou menos ali em setembro do ano passado. Fizemos vários tipos de tratamentos, não deu certo. Depois fiz uma cirurgia, correu muito mal. Depois fiz a segunda cirurgia para corrigir a primeira. E então, logo após voltar aí da segunda cirurgia, comecei a ver que meu corpo realmente não suportava mais, que realmente o corpo já tinha dado um basta. Depois de ter passado por 3 cirurgias no joelho e 2 na coluna, realmente eu vi que já estava na minha hora, era hora de abrir o espaço para os jovens que estavam surgindo, e hora também de encerrar uma carreira que foi bonita, foi vitoriosa, né? Um garoto que saiu do interior do Tocantins e conseguiu rodar o mundo através do futebol, conseguiu ganhar títulos importantes, conseguiu jogar em belos estádios no mundo inteiro contra excelentes jogadores. Eu realizei um sonho, sou muito grato a Deus por isso, e saio de cabeça erguida, com a consciência tranquila de que eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Sem dúvida. E como que tu tem acompanhado o Grêmio? Novamente jogando uma Série B e com jogadores como Lucas Leiva e Diego Souza, que foram teus parceiros na época. Tu tem conhecidos, amigos ainda no clube? O Grêmio eu sempre acompanho, né? Desde quando eu saí do Grêmio. Eu falo que o Vasco é meu time do coração, mas o Grêmio também é hoje é igual, né? Eu sou apaixonado pelo Grêmio da mesma forma que eu sou pelo Vasco, aí, time de criança, de infância. E fico feliz que o Lucas tenha voltado, o Diego ainda esteja lá, né? Amigos aí com quem tive o prazer de jogar e que hoje vão estar honrando essa camisa para poder recolocar o Grêmio no lugar que merece, porque um clube com a grandeza do Grêmio não pode estar numa Série B de jeito nenhum. E sempre acompanho, desde quando eu saí do Grêmio, que eu acompanho, né? Tem amigos, a gente tem lá, né? Sempre os funcionários que ficam, um roupeiro, um massagista, às vezes um motorista de ônibus,
A gente, de alguma forma, mantém contato, passa-se os anos, mas vez ou outra a gente acaba se falando aí pelo WhatsApp, pela internet, alguma coisa. Nós temos um grupo aqui também, né, dos jogadores daquela época, que é maravilhoso poder estar relembrando algumas coisas com eles aí. Que legal! E quais os teus projetos atuais, Bruno? Após encerrar a carreira de jogador, o que tu tem feito? O que tu projeta aí para o futuro? Meu projeto atual é continuar no futebol de uma forma diferente. Eu não tenho intenção de ser treinador, né, treinador de campo. A minha função hoje é ser treinador mental. É uma área que eu tenho estudado muito, tenho tirado algumas certificações, tenho me aprofundado aí no conhecimento dessa área, de como funciona a mente humana, de como o jogador de futebol se comporta dentro e fora de campo, por que alguns jogadores conseguem chegar a um alto nível no futebol e outros não, até mais talentosos, mas não conseguem. Então, é essa a minha função hoje, em que eu tenho me dedicado, porque eu sei que tem muitos jogadores que, se tivessem uma mentalidade mais correta, né, uma mentalidade vencedora, uma mentalidade profissional, eles poderiam chegar a um nível muito maior na carreira. Então é isso que eu tenho me dedicado, né? Pretendo futuramente estar abrindo uma escolinha de futebol aqui na minha região também, aqui em Tocantins, para poder, né, quem sabe um dia estar servindo aí o futebol brasileiro com outros talentos. Que legal, porque a parte mental, a psicologia, tem tudo a ver com o rendimento dentro de campo. Uma coisa não vive sem a outra. Para que se produza bem, é necessário que se esteja bem. E isso envolve todos os aspectos do corpo, não só o físico, como o mental. E que legal que tu tá te aperfeiçoando nessa área, que ainda é muito nova e cheia de conhecimentos para se buscar. Bom, Bruno Teles, todo sucesso do mundo para ti. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no programa de Carrinho, de ter batido esse papo, de ter relembrado histórias, do torcedor ter novamente tido aí contato contigo. Você que surgiu muito bem lá no ano de 2006, ficou 3 anos nos profissionais do Grêmio, foi negociado, fez uma carreira bem legal em Portugal e agora aí passa a ter novos objetivos após encerrar essa bonita carreira. Grande abraço e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, pela entrevista, pelo bate-papo. Um abraço a todos vocês. Show de bola, Bruno Teles, o convidado desta semana aqui do programa de Carrinho.